lá então, olha só, continuando aqui, agora falar da segunda etapa, qual que é? Fase preparatória, edital. Agora vem o edital. Então o edital é a segunda etapa, que é aquele documento, né, que vai ali, do edital ele vai definir ali o objeto, vai definir o objeto a ser contratado, vai descrever as condições do seu recebimento, vai definir os documentos de habilitação, vai definir qual vai ser o critério para julgar a proposta. Então o edital vai ser a regra que vai reger toda aquela licitação, todo aquele procedimento. Ponto importante do edital é que a lei fala assim: o edital poderá, na forma de regulamento, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por o quê? Mulheres vítimas de violência doméstica e oriundos ou egressos do sistema prisional. Então isso aqui é importante, tem caído em concurso, então o edital pode estabelecer que um determinado percentual das pessoas que vão trabalhar na execução do contrato seja de quê? Mulheres vítimas de violência doméstica e egressos oriundos do sistema prisional. Tudo bem? Importante, memoriza que isso cai em prova. Junto do edital, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a chamada matriz de riscos, que é um documento novo na lei de licitações. Então fala assim, ó, o edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia definida pelo ente federativo. Certo? Então, o que é uma matriz de riscos, pessoal? É uma matriz, é um documento, certo? Que vai prever os riscos e já vai fazer ali, no caso, né, uma composição do como que resolve, né, aquela demanda que acontece e ainda já vai fazer uma repartição entre contratante e contratado de quem vai assumir aquele ônus. Porque o que acontece muito na execução contratual é que é feita uma licitação, escolhe o contratado, durante a execução contratual surge um evento extraordinário, surge algo imprevisível, e aí fica uma discussão. Olha, o contratado vai ter direito ou não vai ter direito a uma revisão de contrato, para ter, né, uma recomposição do equilíbrio financeiro. E fica uma discussão, né, quase sem fim sobre aquilo. E aí o contrato chega até a parar. Agora, quando você faz uma matriz de riscos, você já faz uma previsão, olha, o que pode acontecer durante a licitação? O que pode acontecer durante o contrato? Vai prevendo os riscos, vai trazendo já soluções para eventuais riscos que aconteçam, e neste caso, já vai trazendo a prevenção de eventuais riscos lá no contrato. E fala assim, olha, se acontecer, por exemplo, uma pandemia e houver escassez na mão de obra, como é que vai resolver isso aí? Se houver um caso fortuito, uma força maior, se houver uma greve, se houver na execução da obra a descoberta de que ali tem por exemplo, né, uma mina de água e vai ter que mudar o local da execução do serviço. Quem é que vai arcar com isso? Então, já vai prevendo os riscos e já vai atribuindo qual risco é do contratado, qual risco vai ser assumido pela administração, até para evitar lá na frente conflitos, né, demandas ali que ficam atrasando a execução do contrato. Beleza? Então, essa matriz de riscos ela vem juntamente ali com o edital também. Certo? A lei fala que na licitação pode ser estabelecida margem de preferência. Margem de preferência. Para quê? Bens, produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras e bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis conforme regulamento. Então aqui, pessoal, não é um critério para você desempatar. Aqui é uma margem de preferência. E aí fala assim, ó, a margem de preferência será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo, conforme regulamento. E ela poderá ser de até 10%
sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadram no inciso 1 e 2, que são esses dois casos aqui, ó, que é produto e serviço, produto manufaturado e serviço nacional que atenda a normas técnicas brasileiras e aqueles bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis. Então, o que é um produto manufaturado? É aquele produto que é feito no Brasil ou parte dele é feito no Brasil. Isso é um produto manufaturado. Quando o produto é manufaturado, se ele é feito no Brasil, isso vai gerar emprego, vai aquecer a economia, vai gerar arrecadação tributária, então poderá ser dada uma margem de preferência para tais produtos. Então, se eu falar assim, eu quero comprar tablets, comprar tablets. Então, um tablet, vamos botar aí, ó, um tablet padrão, né? Sem ser aquele do mais caro, né? Daquela marca. Um tablet padrão, vamos botar aí que custaria R$1.000. R$1.000. Mas eu tenho um tablet que é feito no Brasil, que ele custa até 10% a mais. Lá custa R$1.100. Então eu tenho uma empresa que quer vender tablet por R$1.000, mas o tablet ela compra lá fora. E eu tenho outro tablet que é feito no Brasil, ou então parte dele é feita no Brasil, e custa 10% a mais. Se o decreto contemplar margem de preferência para esse produto de até 10%, eu vou pagar mais caro um pouquinho no tablet manufaturado, mas isso vai trazer benefícios para o país. Então a margem de preferência, lembrando, que pode ser de até 10% sobre produtos e serviços que não se enquadram nos que a lei colocou como produtos e serviços que podem ter essa margem de preferência. Beleza? Então, sobre edital, esses são os pontos importantes. Então vem a fase preparatória, edital. Depois vem o quê? Apresentação de propostas e lances. Propostas é a terceira etapa. E lance quando for modalidade pregão, tá bem? Então, propostas e lances. Depois vem julgamento. E lembrando, primeiro julga para depois fazer o quê? Habilitação. Excepcionalmente, eu posso inverter. Eu posso, em caráter excepcional, primeiro habilitar, primeiro examinar a documentação, para depois fazer o julgamento, tá? Isso é excepcional. A regra é primeiro julgar para depois habilitar. E na fase de julgamento, eu vou usar os seguintes critérios: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico quando for serviços aí intelectuais, tá? Serviço intelectual, melhor técnica ou conteúdo artístico. Posso combinar técnica e preço, maior lance no caso de leilão e o maior retorno econômico em contratos de eficiência. Então, o critério aqui do menor preço não tem muito mistério, né, pessoal? Porque o menor preço, você vai lá, tem um preço, tem lá o objeto, quem deu o menor preço vai ganhar, certo? Só que a lei fala assim, ó, o julgamento menor preço ou maior desconto, e quando couber técnica e preço, vai considerar o menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade fixados em edital. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital e o desconto será estendido aos eventuais aditivos, certo? No caso, artigo 24, em que for adotado o critério de julgamento maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital da licitação. Explico. Então, quando eu tenho maior desconto, a administração vai ter que apresentar, olha, a gente fez orçamentos e esse é o preço base. Quem der o maior desconto sobre o preço base vai ganhar a licitação, certo? Neste caso, eu tenho que apresentar o preço, tenho que apresentar o orçamento, porque o licitante vai dar um desconto, vai dar a proposta dele com base no preço apresentado. Um detalhe, quando o julgamento é pelo menor preço,
é possível não apresentar o orçamento. Lembra que eu falei aquele negócio que eu comentei com vocês? Olha, quando você vai fazer você quer um serviço na sua casa, alguém vai pintar a parede. Você chega lá pintar a sua casa. Um cara chega lá, vou te cobrar 10 mil. O outro, vou te cobrar 12. Chegou um terceiro e fala assim, olha, quanto que eu vou te cobrar? Quanto é que você me cobra? Ele fala assim, você já fez orçamento? Já fiz orçamento. Quanto que eles te cobraram? Se você falar que já teve proposta de 12, ele vai falar que faz por 11.800 para pegar o serviço. Agora, se você não fala quanto você orçou, ele fala, consigo fazer por 9. Show de bola. Não é assim que funciona? Você não vai ficar dando, eu já consegui tal. Senão o cara vai dar a proposta ali perto, a gente sabe disso. Né? Eu fiz uma obra em uma casa, tudo era assim. Né? Eu tinha várias pesquisas, e tem que pesquisar mesmo, e eu falo para vocês, pessoal, tem aquele ditado, né? A pessoa tem que plantar uma árvore, ter filhos e escrever um livro. Eu falo, a pessoa tem que construir uma casa do zero, que ali é um ensinamento de vida. Você vai testar a sua paciência, seu emocional. Se você é casado, o seu casamento vai ser colocado à prova, porque tudo acontece numa obra. Então, pessoal, nesse caso, quando é proposta pelo menor preço, a administração pode apresentar o orçamento, aí eles vão dar a proposta deles, ou a administração pode apresentar o orçamento só depois de escolher o vencedor, só depois que julgar. Aí fala, vencedor, você falou que ia fazer por X, mas o meu orçamento era esse aqui, era bem mais alto do que você apresentou. Beleza, o julgamento já aconteceu. Agora, quando for o critério do maior desconto, tem que apresentar o orçamento, o preço estimado. Por quê? Porque a proposta é dada com base naquele preço. Eu já vi uma licitação que era para contratar a empresa para fornecer gasolina para carros de órgãos públicos. E aí diz assim, olha, toda semana a ANP, Agência Nacional do Petróleo, ela dá o preço médio da gasolina. Vamos botar 5,50, né? Essa semana foi 5,50. Então fala assim, o licitante vai ter que apresentar um desconto sobre o preço médio semanal. Aí eu falo assim, o preço semanal médio está 5,50, né? E vai mudar toda semana, eu vou dar 10%. Então o preço da semana, o que o órgão vai pagar para mim é aquele preço com um desconto de 10%. O outro, não, eu dou 5%. O outro, não, eu dou 20% do preço da tabela. Então quem der o maior desconto vai ganhar. Compra de passagens aéreas, é assim que faz quando tem licitação. Então eu falo assim, vai ser orçado o preço, e aí do trecho, a empresa que der o maior desconto sobre ali aquele trecho que a gente orçou, vai ganhar a licitação, a empresa de turismo. Então muitas vezes é feito assim, certo? E até fala que o maior desconto é o menor preço ao contrário. E na verdade porque você vai estar dando como se fosse um menor preço. Só que você vai dar um desconto sobre o preço apresentado. Entende isso aí? Perfeito? Então, maravilha. Tem julgamento por técnica e preço, que vai considerar a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores fixados no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e preço da proposta. Esse é o critério utilizado para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e domínio restrito, bens e serviços especiais de tecnologia da informação, de TI, e obra e serviço especial de engenharia. É quando eu vou usar, via de regra, técnica e preço, tá? Especialmente aqui, quando for serviço intelectual. Então vou fazer uma licitação para alguém fazer um projeto para a administração de revitalização de um prédio. Isso é um serviço mais intelectual. Então ali eu vou
fazer o quê? Técnica e preço. Eu vou ter ali, primeiro, né? Vou verificar a técnica, e aí eu faço um critério de pontuação. Aí depois de todos aqueles que têm a pontuação mínima, eu vou ver quem der o menor preço. Então eu quero pintar uma fachada, fazer um trabalho artístico numa fachada, técnica e preço. Serviço predominantemente intelectual, neste caso então, técnica e preço. Tá bem? O julgamento pelo maior retorno econômico utilizado exclusivamente para contratos de eficiência, vou explicar, considerará a maior economia para a administração pública e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida. Então, pontos importantíssimos aqui. Quanto que eu faço maior retorno econômico? Exclusivamente para qual tipo de contrato? Contrato de eficiência. Decore isso aí, juventude, memoriza, jovem. E vai considerar a maior economia para a administração. E a remuneração vai ser um percentual que vai incidir de forma proporcional à economia efetivamente obtida. Vou dar exemplo. A proposta de preço corresponderá a um percentual sobre a economia que se estima gerar durante um período, expressa em unidade monetária. Então, quando o licitante vai apresentar a proposta dele, ele vai fazer um cálculo de quanto que ele vai economizar para a administração pública e ele vai dar um percentual sobre aquela economia. Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta, deduzida a proposta de preço apresentada, tá? Então aí quando eu for julgar, eu vou levar em conta o que eu vou ter de retorno econômico menos o que eu vou pagar para o licitante vencedor. Aí eu tenho a proposta mais vantajosa, tudo bem? Então, quando eu for julgar, eu falo, olha, o retorno é X que eu vou ter de economia, menos o que eu vou pagar para o licitante, né? Eu vou ter que tirar do meu resultado, porque eu vou ter que pagar para o licitante, eu vou ter um valor X de economia. Porque a economia é o que eu economizei, menos o que eu pago para o licitante, tá bem? Esse é o critério para julgar a proposta. Então aqui para você entender, tá? E em prova vai ser muito difícil cobrar cálculo dessas coisas, mas só para você entender de forma um pouquinho mais didática, né? Então, reduzir, por exemplo, ali, contrato de energia elétrica. O órgão tem uma despesa mensal de R$100 mil. Aí temos lá, proposta A, economia de R$10 mil mensal e 50% da economia como remuneração. Então vai economizar 10 mil mensal e eles querem 50% disso. Então a proposta, né, no caso aqui, é 5 mil, tá? Então o julgamento vai ser 10 mil menos os 5 mil, que vai deduzir, né, que vai ter que pagar para o licitante. Então, preço lá, 5 mil, certo? O outro vai ter uma economia de R$20 mil com o que eles vão fazer. Ah, vamos colocar painel solar, vamos colocar tal coisa, película. Só que eles querem 20% disso. Então a proposta é o quê? A proposta é 4 mil, tá? Então como é que é o julgamento? 20 mil menos os 4 mil, então vai ser quanto? 16 mil reais, proposta mais elevada. O outro fala que vai economizar 40 mil reais e vai ter uma redução e quer 20%. Então, a proposta aqui, né, 20% é 8 mil, só que na hora de julgar, é 40 mil menos os 8 mil, vai ser quanto? 32 mil reais. Então a proposta mais vantajosa, aqui no caso, vai ser o quê? Vai ser essa proposta A, né? Que é o
menor valor que vai pagar para o contratado. Tá vendo? Então, porque na hora de julgar, veja assim, ó, para efeito de julgamento, o retorno econômico será o resultado da economia que se pretende gerar, deduzida a proposta de preço. Tá vendo? É assim que vai julgar esse critério. Mas, em resumo, pessoal, é um percentual da economia gerada. Tá? Então, neste caso, é assim que eu vou ter maior retorno econômico, que é somente para contratos de eficiência. Maravilha, pessoal? Tranquilidade? Temos aí uma questão, tá? Que fala assim, ó. A concorrência, segundo a Lei 14.133, é a modalidade de licitação utilizada para contratação de bem e serviço especial e obra e serviço comum de engenharia e serviços comuns e especiais de engenharia. E admite diversos tipos de julgamento. A lei de licitação e contratos não admite como um dos referidos critérios, né? Qual é o critério que não admite aqui? Maior desconto, a lei admite? Sim. Maior retorno social, tem esse critério? Tem? Não, né? Técnica ou conteúdo artístico? Tem. Menor preço? Tem. Técnica e preço? Tem. Então o critério que a lei não prevê é o critério do maior retorno social. Isso aqui não existe. Tudo bem? Beleza? Então é a fase aqui de critérios, certo? Outro ponto importante, ainda no julgamento, é o modo de disputa. Então, quando eu falo aqui dos critérios de julgamento, é o que a gente chama de tipos da licitação, tá? Então aqui são os chamados tipos da licitação. É assim que os autores chamam. Porque toda licitação tem uma modalidade e um tipo. Modalidade é o procedimento e o tipo é o critério de julgamento. Então eu tenho modalidade concorrência pelo critério menor preço. Eu tenho modalidade pregão pelo critério, pelo tipo maior desconto. Eu tenho modalidade concorrência pelo tipo maior desconto. Toda licitação tem uma modalidade e tem um tipo. Beleza? Tranquilidade? E aí então, o que não se confunde com o tipo, que é o critério de julgamento, é o modo de disputa, que é como que eu vou disputar a licitação. E ele pode ser aberto ou fechado. Então o artigo 5.6 fala assim: o modo de disputa poderá ser isolado ou cumulativamente aberto. Hipótese em que o licitante apresentará a proposta por meio de lance público sucessivo, crescente ou decrescente. Então, no modo aberto, é como se fosse um lance, parece um leilão. Ele vai dar lances, né, em meios público e sucessivo, que pode ser crescente ou decrescente, conforme o caso. São lances abertos, em viva voz, certo? E eu tenho o modo fechado, caso em que a proposta permanece em sigilo até a data e hora designada para a sua divulgação. O modo fechado é aquele que a gente tem a proposta fechada. Eu entrego no envelope, bonitinho, tá aqui, ó. E aí depois eu vou ter ali a abertura da proposta. Tudo bem? A lei ainda fala assim, ó: a utilização isolada de modo de disputa fechado será vedada quando adotado critérios de julgamento de menor preço ou maior desconto, tá? Então eu posso aplicar isso aqui isolado ou cumulativamente. Eu posso começar às vezes com um modo aberto e depois ir para uma fase final de lances fechados. Eu posso fazer assim, olha, vamos começar com lances abertos, vou pegar as 3 melhores propostas e vão dar lances fechados. Eu posso misturar ou posso fazer o contrário. Começar com lance fechado, depois eu vou abrir as 3 melhores e depois eu vou permitir que façam lances abertos. Mas a utilização isolada, né, de modo fechado, só lance fechado, é vedada quando for menor preço ou maior desconto, tá? Aqui eu vou ter que utilizar ou lance aberto ou pelo menos fazer a mescla de aberto e fechado, que só fechado
nesses dois critérios não é possível, tá? A utilização do modo aberto será vedada quando adotado o critério de técnica e preço. Então, quando for técnica e preço, modo aberto, ela é vedada. Show de bola? Na fase de julgamento, o que nós ainda falando desse ponto, né? Quando o critério de julgamento for menor preço ou maior desconto, só pode utilizar os modos de disputa aberto ou aberto combinado com o fechado, não permitindo a adoção isolada do modo fechado. Acabamos de falar. Ainda no julgamento, para fechar o bloco aqui, temos o caso do desempate. Empatou. O que faz? Joga a moedinha para o alto? Ainda não. Eu chamo o VAR para poder desempatar. Olha só. Então eu tenho no desempate duas etapas. A primeira etapa do desempate, que é o artigo 60, é a disputa final com nova proposta. Então houve empate, passou as etapas todas, empatou, cada um da nova proposta. Ou lance aberto ou lance fechado, ou modo aberto ou modo fechado. Tudo bem? Continua empatado. O que eu vou fazer? A avaliação do desempenho contratual. É como se fosse um Serasa dos licitantes. Todos os contratos que ele já participou com o poder público vão ficar, como é que foi o seu desempenho contratual vai ficar registrado. Então, se algum contratante, algum licitante em contrato anterior deixou o contrato a desejar, teve aplicação de sanção, isso vai ser ruim para ele, porque ele vai ter menos pontos na hora que for desempatar. Ele pode perder uma licitação por conta disso. Se não for suficiente, empresa que desenvolveu ações de equidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Então, as ações de equidade entre homens e mulheres vai desempatar. E empresa licitante que desenvolveu o programa de integridade, que é o famoso compliance. Então, empresa que tem regras de compliance, que são regras de boas condutas, vai desempatar. Então, primeira etapa, disputa final, desempenho contratual, equidade e compliance. Quais são? Disputa final, desempenho contratual, equidade e compliance, ou então integridade. Tudo bem? Se isso não for suficiente, eu passo para a segunda etapa, que é a empresa estabelecida no território, no estado ou DF ou no município, onde tem o órgão ou entidade que vai contratar. Porque isso vai acabar incentivando, né, que aqui, já que vai acontecer o contrato, vai ser aqui nesse município, nesse estado, a empresa que está sediada aqui vai ter um benefíciozinho, entendeu? Então, é um critério. Se não for suficiente este primeiro critério, o segundo, preferência para empresa brasileira. Pessoal, a regra é que a empresa brasileira e a estrangeira tenham o mesmo tratamento na licitação. A lei fala, é isonomia. A empresa brasileira e estrangeira vai ter o mesmo critério quanto à moeda, local de pagamento, tudo. Então não tem distinção, salvo se for para desempatar. E veja que o critério para dar uma preferência à empresa brasileira, no desempate inclusive, é lá na frente, né? Bem depois. Eu tenho vários critérios até chegar à preferência à empresa brasileira. Lá na lei antiga, na 8666, não. Um dos primeiros critérios era a preferência para a empresa brasileira. Isso caiu por terra e hoje tenho vários critérios até chegar nessa etapa. Se isso não for suficiente, empresa que invista em pesquisa e tecnologia no país vai desempatar, e empresa que comprove a prática de mitigação sobre mudança climática, né? Então, empresa que atende a essas questões, né, de mudança climática, esses critérios, vai ter ainda um ponto para desempatar na licitação. Então, pessoal, memorize isso aqui, memoriza, porque isso aqui tem caído em concurso público. Regras para desempatar. Tem uma primeira etapa e depois não é suficiente, vai para a segunda etapa. Tudo bem? Show de bola? Juntos até aqui? Então, a gente fecha o bloco e vamos ao bloco seguinte. Vem comigo!